Olá, a paz de Jesus. Meu nome é Marcelo e no vídeo de hoje eu gostaria de falar a respeito da Lectio Divina. O que é a Lectio Divina, o que não é a Lectio Divina e como fazer a Lectio Divina. Já em primeiro ponto eu quero falar o que é a Lectio Divina. A Lectio Divina é uma oração, é uma forma tradicional da igreja de rezar a palavra de Deus. E diante dessa realidade do que é a Lectio Divina, que é uma oração meditada da palavra de Deus, e falar aquilo que não é. Lectio Divina não é um estudo da palavra de Deus. No caso, o que é o estudo da palavra de Deus é uma exegese bíblica, sendo que a Lectio Divina não tem como objetivo e nem prioridade de, por exemplo, gravar momentos bíblicos, como, por exemplo, local, detalhes, não. Detalhes de local, nomes de local, vários personagens, no caso, seria a exegese bíblica. Mas a Lectio Divina exige, no caso, aquilo que eu disse no vídeo anterior. Deixarei aqui no card para que você possa assistir esse vídeo para, no caso, entender aquilo que vai ser passado hoje da Lectio Divina. E a Lectio Divina exige, irmãos, aquilo que é imprescindível. Nos colocarmos diante da palavra de Deus como de fato ela é. Palavra de Deus. Nós não podemos nos colocar diante da palavra de Deus como, por exemplo, um livro de alguém, como um livro antigo ou um documento antigo. Mas nós nos devemos colocar diante da palavra de Deus como de fato ela é. Palavra de Deus, e nos colocar diante da palavra de Deus como uma palavra atual, como uma palavra que é para mim hoje, como uma palavra que é para você hoje. Deus quer falar com você. E ao nos colocar diante da palavra de Deus, nós devemos ter como objetivo que Deus quer falar comigo hoje. Entendeu? Então, e o significado da própria palavra Lectio Divina significa leitura orante da palavra de Deus. E é interessante que na antiguidade os monges eles falavam que a leitura da palavra de Deus é a forma dos monges conhecerem a Cristo, a qual, no caso, é para todos os cristãos. É para mim e para você conhecer a Cristo. E ao nos colocar, irmãos, diante da palavra de Deus, aquilo que é uma das fórmulas e uma das bases das 4 fases da Lectio Divina é a sua única dimensão. Seu único dinamismo, que é a dimensão ascendente e descendente. A descendente e ascendente. É Deus que fala comigo primeiro. É Deus que fala para depois eu falar com Deus. Entendeu? Então, eu falarei a respeito das 4 fases e nessas 4 fases nós vamos falando a cada uma delas. Amém? Primeira fase. Leitura da palavra de Deus. Então, diante dessa primeira fase de leitura da palavra de Deus, nós já devemos nos colocar em prontidão de ouvir Deus a falar e de prestar atenção naquilo que Deus está falando comigo. Então, exige, no caso, atenção e silêncio. Para que, no caso, para se alcançar essa atenção e esse silêncio, e isso é uma forma que nós não devemos de forma alguma esquecer, que é um ambiente de oração. Antes de nos colocar diante da palavra de Deus para ouvi-la, para ouvir Deus falar, é necessário nós fazermos uma oração, nós prepararmos o nosso coração para ouvir a Deus, não é verdade? Então é necessário um ambiente de oração, um ambiente silencioso, com o objetivo de contemplar, de meditar a palavra de Deus. E é interessante que diante dessa primeira fase, que é no caso
a leitura da palavra de Deus, a tradição da igreja e os santos padres da igreja, eles usavam um termo muito interessante, que é o termo de ruminar a palavra de Deus. Ruminar a palavra, no caso, está depois de meditar a palavra. Primeiro, nós lemos a palavra de Deus. Beleza. Depois de nós lermos a palavra de Deus, nós meditemos ela, nós retemos ela no nosso coração e meditemos aquilo que Deus está falando comigo. Aquilo que Deus está falando comigo em primeiro. E ao meditar aquilo que Deus está falando, em segundo ponto, eu rumino aquilo que Deus está falando. Como assim ruminar? É interessante que aos santos padres falar a respeito de ruminar, por exemplo, a vaca. A vaca, quando ela vai para o pasto e come, no caso, o capim, nós sabemos que a vaca ela tem 2 estômagos. Quando a vaca ela ingere o capim, ela, no caso, volta com aquele capim novamente e mastiga. Por quê? Porque o primeiro, a mastigação é a alimentação degludido, para que depois saia, ela volta com aquele alimento, mastiga de novo e vai para o segundo estômago. Santos Padres quer nos dizer, no caso, o primeiro engolir da vaca, meditar, nós meditarmos, e no caso, voltar com a palavra e engoli-la de novo. Como assim? No caso, o contexto da vaca, nos confrontar com a palavra. O objetivo da Lectio Divina, irmãos, é o quê? Na meditação da palavra de Deus, nós meditando aquela palavra, confrontar a nossa vida com aquela palavra. Por exemplo, aquela passagem bíblica do cego de Jericó. O cego de Jericó, houve um alvoroço. E aquele cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ele vai gritando, vai gritando. Então, me confrontar juntamente com essa palavra. Aí Jesus chega diante daquele homem e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? É como se Jesus... nos confrontar com essa palavra me colocar no lugar daquele cego. Eu sou cego, você é o cego de Jericó. E Jesus, ele pergunta para mim, para você: o que queres que eu te faça? E diante dessa realidade, nós nos deixarmos ser impelidos, sermos tocados, sermos, no caso, feridos pela palavra de Deus no contexto de qual é a minha reação? O que eu vou falar para ele? A qual, no caso, nós, diante das nossas realidades, podemos falar para o Senhor: Senhor, que eu veja. E apresentar para o Senhor aonde que está a sua cegueira. Aonde que é as áreas que têm te deixado cego. Essa é a realidade a qual os santos padres querem nos conceder, que é meditar essa palavra do cego, meditar essa palavra que Jesus o interroga, ou pergunta o que ele quer, mesmo sabendo da realidade dele, e mesmo Jesus sabendo da nossa realidade, ele nos pergunta o que nós queremos. E diante dessa realidade nós respondemos para o Senhor aonde está a nossa ferida, aonde está a nossa cegueira, aonde está a nossa debilidade, aonde está a nossa ineficiência da nossa visão, onde está a nossa cegueira. Entendeu, irmãos? Então essa é a realidade. Essa é a realidade de nos deixar ser impelidos pela palavra de Deus. Amém? E o segundo passo dessa palavra, assim como eu disse, era o meditar. E o terceiro passo da Lectio Divina, oração. Irmãos, no caso, o primeiro e o segundo passo é descendente como assim? Vem do céu a mim.
É Deus que vem ao meu encontro. Primeiro, pela palavra. Deus fala. Deus fala. E diante dessa palavra de Deus, eu ainda não estou respondendo. Segundo passo, eu medito sobre aquela palavra. Eu não estou respondendo ainda a palavra, mas no caso eu estou meditando aquela palavra. E o terceiro passo é a oração. A qual a oração, nessa oração, agora é ascendente. Agora é eu que falo a Deus. É eu que vou falar a Deus agora. E diante dessa realidade de oração, irmãos, é necessário nós não termos medo. Diante dessa realidade, diante daquilo que Deus nos falou, diante daquilo que Deus nos interpelou, diante daquilo que Deus, no caso, tocou em nosso coração, nós respondermos para Deus aquilo que vem em nosso coração. Diante daquilo que Deus, no caso, falou comigo, agora é eu que falo para Ele. E se, por exemplo, irmãos, vier no seu coração desejo de louvor, louve a Deus. Se vier no seu coração desejo de pedir perdão para Deus, peça perdão para Deus. Se vier no seu coração desejo de, por exemplo, pedir a Deus que te encha do seu amor, que derrame sobre você sobre o seu amor, se vem o desejo no seu coração e esse é o sentimento seu, uma aridez espiritual, então clame o Espírito Santo. Mas se vier o desejo no seu coração de compreender mais aquela palavra, peça ao Senhor a sabedoria, que peça ao Senhor a iluminação da sabedoria, para que no caso Ele te ilumine e te direcione naquilo que Ele quer falar, para que Ele no caso Ele possa te clarear aquela palavra, para que você possa entender. Amém? E no caso, irmãos, o quarto passo para a Lectio Divina já não depende mais de nós, mas o quarto passo é a contemplação. Diante desse grande mistério, primeiro Deus me fala. Depois de Deus me falar, eu medito. Depois de meditar aquilo que Deus me falou, eu falo a Deus, eu respondo a Deus aquilo que Ele me falou. Agora já é, no caso, o quarto passo, o último passo, já é com o Senhor. A qual nesse quarto passo, diante de tudo aquilo que foi realizado, diante daquilo que eu orei, Deus vem em auxílio à minha presença. Deus, Ele manifesta o seu poder, a sua grandiosidade e o seu amor. Agora, nesse momento de contemplação, irmãos, é Deus que, com seu amor imenso, nos envolve de tal forma que somente a sua presença nos basta. E essa presença de Deus, no caso, essa presença que nos ilumina, que essa presença que nos dá, que derrama sobre nós a luz sobrenatural da razão, que derrama sobre nós a luz sobrenatural da sua graça. E com essa luz sobrenatural da sua graça, nos concede a sabedoria e o entendimento do seu grande amor. Deste amor que nos envolve, deste amor que nos transforma, que nos liberta e que nos restaura. E essa é a Lectio Divina, irmãos, em que diante dessa realidade da Lectio Divina, que possamos buscar aquilo que é a Lectio Divina, e que possamos, no caso, buscar com autenticidade, buscando desde o primeiro passo até o último passo, buscar com uma finalidade, com um propósito, com uma determinada determinação, buscar um lugar silencioso. Entra no teu quarto, por exemplo, se tiver algum local, um local na tua casa, um ambiente agradável, faça essa meditação, essa leitura orante da palavra de Deus. Amém? Então eu fico por aqui com essa explicação da Lectio Divina. Que você possa, no final deste vídeo, se inscrever aqui no canal e acionar o sininho, para que você possa receber o próximo vídeo, a qual eu propus
agora a falar da minha Bíblia no meu dia a dia, que no caso também é um método a qual a igreja nos oferece da leitura orante da palavra de Deus. Amém? Então que Deus abençoe você e que em nome de Jesus nos encontraremos no próximo vídeo. Amém?